Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos, no capítulo 28. Atos 28, abre aí a sua Bíblia. Atos 28. Quem achou aí, diga amém. Glória a Deus. O título dessa mensagem é Uma Viagem Chamada Vida. Como eu falei aqui para vocês, muitos pensadores falaram dessa viagem chamada vida, desde o nosso nascimento até a nossa morte, paisagens que vão mudando ao longo dessa viagem, pessoas que vão mudando, as necessidades que vão sendo transformadas, e o trem que nunca para, irmão. Ele vai indo. É verdade ou não é? Sim. Tem um grande clássico da literatura cristã, John Bunyan, chamado O Peregrino, que também fala de forma esplêndida, traz essa conotação dessa viagem chamada vida. Irmão, nessa viagem a gente vai concordar aqui que muitos percursos não são aqueles que nós desejaríamos passar. Nessa viagem tem muitas coisas que acontecem que nós não planejamos para acontecer daquela forma. Tem muitas coisas que acontecem nessa viagem que tem estações que chegam antes do que a gente esperava, e tem estações que parece que nunca vão chegar, parece que nunca acontece, ou aconteceu cedo demais. É uma verdade. Quando eu falo aqui, você já olha na timeline aí, né? Na sua vida, você olha assim para trás e você já começa a projetar um filme. Coisas que aconteceram, que você planejou, deu certo. Coisas que não deram certo, que você não planejou. Situações que você viveu como resposta daquilo que você plantou, e situações também que você fica se perguntando: meu Deus, mas eu nem toquei o barco nessa direção, como é que eu vim parar aqui? É exatamente o que está acontecendo nesse trecho, nessa passagem, com Paulo e mais de 276 pessoas a bordo de um navio. É exatamente o que acontece com eles nesse momento. Acompanha aí comigo. Você vai ver um relato. Deixa eu colocar aqui, né? Falei para vocês, mas eu mesmo não. É o que acontece nesse relato de Lucas em Atos dos Apóstolos. O livro que conta a história da igreja primitiva. É o que ele vai trazer para mim e para você nessa noite. Por que o Senhor está falando isso? Eu vou dar aqui um contexto para você não pegar o filme aí no meio do caminho e não entender muito bem. 28 tem por título aí Malta, ou a Ilha de Malta. É exatamente uma ilha que eles vão parar após um naufrágio. Por que eu estou falando que eles estão vivendo exatamente isso que eu falei para você? Porque Paulo, quando ele relata lá aos Romanos a carta dele, tem alguém que pode desligar aquele ventilador ali para mim? Obrigado, Maia. Quem tem rinite, sinusite, né? Começa a falar com vento assim no rosto, daqui a pouco já está fechado. Ele relata lá aos Romanos, a ideia dele era o quê? Era sair, aqui no caso ele saiu de Troade, e ir para Roma e chegar lá como o grande homem de Deus que ele era, como o grande missionário que ele era, e de lá partir para a Espanha. Olha aí, irmão, olha aqui comigo, olha o plano de Paulo. O plano era esse. Agora, olha o que aconteceu. O que aconteceu é que ele é julgado ali antes, o rei Agripa, e lá ele pede, como ele era romano, ele tinha essa condição de fazer uma apelação a César. Ele pede isso, e ele que tinha traçado de uma forma passar por Roma, agora ele está indo para Roma como prisioneiro, com algemas. Um centurião está levando naquele navio e ele vai como prisioneiro para Roma.
bastante, nessa viagem eles sofrem um naufrágio. Eles passam dias e dias de luta, de fome, de escassez, de frio, de vento, um navio com todas aquelas pessoas. E no meio disso tem uma ilha, ao qual eles vão conseguir chegar até essa ilha. E essa ilha é exatamente esse ponto da história que nós estamos lendo, Malta. Eles chegam nessa ilha e lá vai estar escrito assim: havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humildade. Bárbaros aqui porque eles não tinham a cultura, a influência da cultura grega, não falavam grego. Porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Receberam eles bem na ilha, acolheram eles, trouxeram eles para um lugar onde eles poderiam se aquecer ali do frio. Agora imagine, irmão, a cabeça de Paulo nesse momento aí. Não era assim que eu tinha pensado em chegar em Roma. Não era assim que eu imaginava essa viagem, como eu e você. Não era assim que eu imaginava que isso ia acontecer nesse determinado ponto da minha vida. Não era assim que eu pensei que eu ia chegar naquele objetivo. E olha aqui aonde eu vim parar, olha como que eu tô. Na verdade não aconteceu nada assim. Ele passa por esse naufrágio, ele chega ali como o prisioneiro, como eu falei, irmão. Mesmo não saindo como Paulo pensou, como ele, como estratégia planejou, mesmo não saindo o melhor do plano dele ou do pensamento dele, o plano de Deus sobre a vida dele permaneceu intacto. Ainda permaneceu intacto, porque, irmão, não é sobre o que nós desejamos fazer em nome de Jesus. Não é sobre isso. É sobre o que Deus vai fazer a seu modo através de mim e de você. E talvez nesse ponto da vida você não esteja compreendendo muito bem isso, mas daqui a pouquinho tudo vai fazer sentido. Daqui a pouquinho tudo faz sentido, como você vai ver que um pouquinho para frente da história, como que fez sentido Paulo está nesse lugar sofrendo coisas que ele estava sofrendo aqui nesse momento. Nessa viagem da vida que nós estamos falando, não é porque uma tempestade, irmão, te levou a um lugar, e esse lugar você pode interpretar comigo como um estado. Não é porque algo te levou a um lugar que os planos de Deus foram frustrados na sua vida. Nessa hora que você diz amém. Amém? É porque é difícil estar nesse lugar. É difícil estar no lugar onde teve naufrágio, onde teve fome, onde teve dor. É difícil, eu sei. Mas parece que mesmo que quando o navio foi a pique, mesmo quando eles olharam para o lado e a esperança se esvaiu, irmão, um conselho que ele está dando é: ei, não se desespere, e nunca pense que Malta é o fim de tudo. Não se desespere e não pense que Malta é o fim de tudo, porque você vai acompanhar comigo e você vai ver que não é. No versículo 4, continuando a leitura, ele diz assim: e os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada, vou 3, a gente parou no 2. E havendo Paulo ali, eles foram bem recebidos, eles estavam ali naquela fogueira. Aí Paulo junta uma quantidade de gravetos ali, de galho, e ali em volta daquele fogo, ele começa a colocar graveto na fogueira. E enquanto ele está colocando aquele graveto ali, uma serpente o picou, venenosa. Versículo 4, os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, é um assassino, em algumas traduções, visto como escapado do mar, o cara escapou do naufrágio, escapou do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. E eles esperavam que viesse inchar ou cair morto de repente, a qualquer momento. Mas
tendo esperado já há muito, e aí algumas traduções está há muito tempo, eles ficaram ali esperando, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, guarde isso aí, irmão, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Possivelmente ali, irmão, muito provável, eles se referiam a Hércules, porque eram os fenícios e eram um dos deuses que eles acreditavam. Possivelmente eles nesse momento aqui, eles estão pensando isso. Irmão, aonde tem propósitos de Deus também tem dor e tem ferida, não tem? É verdade ou não é? Ao longo dessa jornada da vida, tem propósito de Deus, aleluia, tem, mas também tem dor, tem cicatriz, tem ferida. Porém, irmão, muitas delas, nesse propósito do Senhor, elas não são para a morte. Muitas dessas dores, dessas cicatrizes, dessas feridas, as pessoas também vão ficar olhando, irmão, como aqueles homens ali estavam olhando, esperando. Claro que vai morrer, porque essa serpente a gente conhece, a gente é nativo aqui da ilha, a gente sabe que ela é venenosa. Aliás, eu acho que ele já está durando, acho que tempo demais, hein? Acho que... Quantas pessoas, irmãos, vendo a vida nos sacudindo em certos momentos, os naufrágios que a gente passa em certos momentos, as lutas que a gente passa, cada um sabe a sua medida, que vai aguentar, o que não vai. Quantas vezes a gente está passando isso e tem gente assim, está olhando, irmão, essa ele não aguenta não. Esse casamento vai acabar. Com Jesus, não, com Jesus é 2 meses. Quando eu vim para Jesus, irmão, 6 meses era o máximo do máximo do máximo. Que as pessoas vai ficar, depois volta, depois tá aí. Não, esse ministério não vai para frente não. Isso é fogo de palha. Vai morrer. Eu tô vendo, tá morrendo. Eu tô vendo você sendo sacudido pela vida. Eu tô vendo o veneno que entrou na sua vida. Eu vi acontecendo. E talvez pessoas que continuam ali esperando. Mas, irmão, aonde tem propósitos de Deus, grave isso aí, irmão. Aonde tem propósitos de Deus, esse tipo de cicatriz, de ferida não é para a morte. Enquanto as pessoas olham e esperam assim, vai cair, vai morrer, vai acabar, ali não vai aguentar. Ali eles vão ter que mudar o parecer, porque vão ver o Deus que é sobre a sua vida, o Deus que está sobre a sua vida, no controle da sua vida, te guardando por onde quer que você ande. Ali vai ter que mudar o parecer, irmão. A Bíblia diz, e eles, vendo que Paulo não morria, tiveram que mudar o parecer, e agora viam ele como um Deus. Porque eles não tinham conhecimento, mas nos dias de hoje as pessoas já têm, e quando elas olham para você, elas veem e elas falam assim, não é possível, é só Deus mesmo, meu irmão. É só Deus na vida dela. Como que isso ainda não morreu? Como que isso ainda não acabou? Só pode ser. E o seu testemunho de fidelidade vai trazer cura e esperança onde você está plantado, irmão. Vai trazer um testemunho do Deus que continua agindo nos dias de hoje, nos guardando de todo mal. É isso. Voltando aqui, quando pensaram que Paulo ia morrer, porque, irmão, diante dos olhos carnais, fala a verdade. Diante dos olhos carnais, tudo estava andando errado. Poxa, aquele grande pregador, aquele grande missionário que tinha aquilo já traçado, agora está preso, está algemado, naufrágio, e ainda chega lá, irmão, no meio de 276 pessoas, ele é o único que a cobra vai no dedinho dele, vai na mão dele. Quem olha de fora fala, essa pessoa aí, tá tudo dando errado, vai de mal a pior. Vai de mal a pior. Só que esses que talvez, pessoas não por maldade não, irmão, não é, tem maldosos? Tem, mas às vezes não é por maldade, é de ver tanta coisa acontecendo, são exatamente esses que vão ver esse tipo de pessoa sendo levantado por Deus, para trazer cura, palavra de vida, palavra de salvação aonde ela está. Quando tipo de pessoa assim se mantém mesmo diante de circunstâncias num propósito que é estabelecido por
Deus na vida dela. Eu quero dar um exemplo bem prático aqui, não só o de Paulo, porque aquele que era visto, não pode, ele só pode ser um homicida, ele só pode ser um assassino porque escapou do mar e agora a justiça veio, ele tem que morrer de qualquer jeito. Mal sabiam eles, irmão, que era exatamente aquela pessoa ali que estava sendo levantada naquele lugar para curar todo um lugar, para apresentar o Deus revelado através da vida dele para todo um povo. Mal eles sabiam disso. Então tem lugar, irmão, lembra do lugar que eu falei que pode ser um estado? Tem um lugar que você pode ter sido empurrado, a ilha de Malta, um estado que você pode ter sido jogado, que parece tudo desfavorável, mas se você olhar, irmão, com olhos espirituais, Deus vai estar te guardando nesse lugar e vai estar te levantando nesse lugar para aquele Deus que te guarda ser revelado através da sua vida. Vou dar um exemplo prático aqui. A Gisele, quando eu falo assim, a pessoa, cara, aquela vez para mim, a Gisele marcou uma operação. E você sabe, né, irmão, operar é complicado. Só de entrar no hospital, irmão, não sei se é só eu que sou assim, mas aquele lugar gelado, você sabe que vai passar um bisturi em você, você sabe que tem medicação, você sabe que como que você sai da situação, então você já fica preocupado. Então tem todos os exames, né, o pré de tudo, a preparação para poder estar ali naquela mesa de cirurgia. Então a Gisele fez isso, se preparou, traçou como Paulo. Todo mundo passa por isso, vai dar tudo certo em nome de Jesus, irmão, e vamos embora. Não é assim que a gente pensa? E vai ser lá, vai ser rápido, e 2 dias eu vou estar em casa, vou estar bem, já vou estar assim, amém? É isso, ela traçou um plano. Só que na mesa, lá na hora, o que aconteceu? O médico fala assim, você não vai poder fazer mais não. Mas eu preparei tudo, toda a preparação que é horrível para poder estar aqui. Mas tem uma alteração aqui, você não vai poder fazer mais não. Lá na hora, irmão. É o momento da nossa viagem de vida que a gente fica com alguns dilemas na nossa cabeça. E ela podia simplesmente murmurar, falar, poxa, Senhor, por que você me jogou aqui em Malta? Que eu estou aqui, por que essa cobra me picou? Mas ela percebeu num dado momento que tinha pessoas em volta dela, como Paulo percebeu, como Paulo sabia, perdão. Ela percebeu. E o que eu posso fazer mais nesse lugar? Eu posso falar de Jesus. Para mim já não deu certo porque eu queria o que eu tinha traçado, mas um dia vai dar, porque eu vou fazer exame de novo, vou voltar e vou fazer. Mas já que eu estou aqui em Malta, por que não liberar umas palavrinhas de vida? Por que não falar um pouco desse Jesus que transformou a minha vida? E ela começou a falar para uma pessoa que estava do lado. Irmão, a pessoa recebeu a palavra de cura, a palavra de salvação, recebeu da boca dela lá naquele lugar. Às vezes as pessoas podem olhar e falar, essa pessoa aí, ali já foi, já acabou, já perdeu que nada. Quem sabe da revelação que carrega, irmão, vai expressar essa vida em qualquer lugar. Vai expressar. É o que está acontecendo aqui nesse momento. Só quis dar eu vi ali, Gisele, eu lembrei, eu quis dar só um exemplo prático no nosso cotidiano, que acontece dia a dia. A gente tem essa oportunidade, sim ou não? Sim. Segue aí. Nessa viagem aí da vida, e aí eu vou voltar aqui uma folha, volte aí comigo também, no 27. Eu gostaria, irmão, olha aqui para mim, que você, na viagem da vida, não menospreze os sinais que Deus coloca ao longo da estrada. Na viagem da vida, não despreze as placas de sinalização de Deus que estão ao longo da estrada. Você acredita, irmão, olha aqui, você acredita que esse pessoal não precisava ter passado por esse naufrágio? Você acredita nisso?
Não precisava. Eles não precisavam ficar dias. Eles ficaram dias e dias e dias num temporal onde não tinha a luz do sol, não tinha luz, mas tudo em treva, irmão, tudo um relâmpago, tempestade. Na verdade eles passaram por um furacão, tem até o nome do furacão na passagem. E eles não precisavam ter passado por isso. Passaram simplesmente porque não respeitaram as placas de sinalização que tem ao longo da estrada, ao longo da vida, viagem. Quer ver o que aconteceu aí? Volta aí no 27 com a gente. Eu vou só te colocar aí dentro da história. Eles saem, eles pegam uma embarcação e aí eles atravessam algumas cidades, Panfilha, Mirra, chegam lá em Lícia e ali eles trocam de navio. E nessa troca de navio, vai comigo lá no versículo 9. E passado muito tempo e sendo já perigosa a navegação, porque aqui, irmão, olha aqui, não era propício viajar, ali era 14, 15 de setembro, no inverno, não era propício. Então trocando ali, pois também o jejum já tinha passado e Paulo admoestava. Aí olha o que Paulo disse aí no versículo 10. Olha aí, olha a primeira placa de sinalização da parte de Deus. Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para a carga e o navio, como também para as nossas vidas. Aí, irmão, a resposta do centurião que comandava a embarcação e todo o navio com as 276 pessoas, ele diz: mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo estava dizendo, ou no que Paulo dizia naquele momento. Paulo sabia, irmão, que não era seguro navegar. Ele sabia que no inverno era melhor esperar os 3 meses ou procurar um porto seguro. Ele sabia de tudo isso. Ele avisa desse perigo, que não é só dano, olha, vai ter muito dano. Tem uma placa dizendo, tem um aviso aqui que foi colocado que falou assim: olha, se você for por aqui, você vai sofrer danos graves. Vai perder tudo que eles levavam no navio, o navio, e até mesmo vai alcançar a própria vida das pessoas. É isso que ele está falando. E irmão, quando a gente não está atento a essas placas, olha para mim, quando nós não estamos atentos a essas placas, nós não causamos danos só para nós. A escolha dele fez que o dano fosse para todas as outras mais de 200 pessoas. Quando nós não damos valor às placas que estão na estrada da nossa vida, da parte de Deus, dizendo: ei, aqui vai ter perda, aqui vai ter dor, aqui vai ter morte, aqui vai ter dano. O dano não alcança só a nós, ele alcança os que estão à nossa volta, os nossos filhos, os nossos pais, as pessoas que fazem parte do nosso ciclo familiar, relacional, de amizades. Porque quando você, irmão, estiver no fundo do poço, quando você tiver com a sua vida acabada, quando você tiver passado pelo naufrágio, e eu não sei o que vai se perder nesse naufrágio, pode ser muitas coisas. Aquela pessoa vai olhar e a que te ama, ela vai sofrer com você. É como se estivesse acontecendo com ela. Está todo mundo indo a pique, você não vai a pique sozinho. Quando você decide ir sem obedecer a sinalização ao qual Deus tem enviado nessa estrada da vida. Quem está comigo aí, diga amém. E quando a gente não dá crédito a essa palavra, como ele não deu aqui, isso sempre vai nos levar a um naufrágio. Sempre vai nos levar a um naufrágio. Não precisavam passar por transtornos e sofrimentos. Eu vi muito a minha mãe falando isso, e vocês devem ter ouvido a de vocês também. Você ouviu muito seu pai, a sua mãe dizendo: olha, aqui vai ter dano. E o que você fez? Olha, aqui tem um futuro melhor.
olha, aqui você pode colher melhor o que vai acontecer. Por quê? Porque na estrada da vida, a minha mãe já tinha passado por lá. Ela já sabia o que vinha na frente da estrada. Mas eu era garotão. Eu sei o que eu faço. Eu estou seguro no que eu faço. E eu falava assim para ela: mãe, isso também é viver. Você já parou para pensar? Eu sempre querendo dar um jeito, né? Você já parou para pensar que isso aqui também é viver? Eu me lançar talvez no erro? Eu me lançar também no engano? Mãe, o que importa é ter história para contar. A mentalidade de um imaturo. A mentalidade de quem ainda não andou nada nessa vida. Era assim que eu respondia para ela: irmão, eu vou te dar um conselho em nome de Jesus. Não abuse, não abuse, não abuse da misericórdia de Deus dessas escolhas erradas. Não abuse. Não abuse. Porque tem uma hora que esse trem aí pode parar no meio dessa viagem. Pode ser que pelas escolhas erradas dessas placas, em continuar escolhendo errado como esse centurião, que a sua viagem acabe antes do tempo. E Deus não te projetou para isso, irmão. Deus não preparou você para isso. Não. Ele preparou você, como Paulo, num propósito, independente de onde esteja, para viver a excelência que vem da parte dele sobre você. Quem está comigo aí, diga amém. Para muitos essa viagem, infelizmente, ela acaba antes do tempo. Tem um ditado antigo que diz: quem não escuta conselho, quem sabe? Escuta, coitado. Quem não escuta conselho, escuta coitado. Que na minha e na sua viagem nós possamos estar mais atentos à sinalização que está sendo enviada na minha e na sua vida, amém? Versículo 13, acompanha comigo. Soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando Creta. Ali eles estavam esperando a direção do vento. Eles iam costeando, esperando a direção do vento, e estava tudo muito brando, irmão. Estava dando tudo certo. Ali estava dando tudo certo. Essa daqui, preste atenção nisso, irmão, é exatamente a fase depois que nós escolhemos ir na direção que não deveria ir. É exatamente aquela fase em que, indo contra o conselho, contra essa placa de sinalização, nada acontece. Não tem nada acontecendo. E nós falamos como aquele centurião, ele poderia ter ficado pensando. Ele falou assim: olha aí, Paulo falou que a gente ia ter dano, que ia se perder um monte de coisa. Olha aí, tudo tranquilo, o vento brandamente soprando. Nada aconteceu, irmão. Nós não tivemos dano nenhum. Esse Paulo sabe muito daqueles pergaminhos lá, demais, ele não entende nada. Exatamente o que eu pensava dos conselhos da minha mãe e do meu pai. Ele entende muito daquilo que ele fala lá, aqui, irmão. Ele não está entendendo nada. Olha aí o que está acontecendo. Agora, irmão, um versículo depois, olha o que acontece. 14. Mas não muito depois, deu nela um vento repentino, chamando Euroaquilão, era o nome do furacão, e sendo arrebatado o navio e não podendo navegar contra o vento, dando de mão e tudo, nos deixamos ir com a correnteza. Ou em algumas traduções aí, nos deixamos ir à toa. Um vento repentino bate. Irmão, o preço da desobediência nunca vai deixar de ser cobrado.
Guarde isso no seu coração. O preço da desobediência nunca vai deixar de ser cobrado. Em tudo na nossa vida. Tudo. No versículo 15, diz a consequência de não ter respeitado aquela primeira placa, aquele primeiro aviso. Agora eles perderam o controle. Eles não têm mais o controle da embarcação do navio. Não tem mais. E aí, nesse momento aqui, nós vamos querer voltar, irmão, lá no versículo 11 da nossa vida, da nossa viagem. Lá onde nós tivemos a oportunidade e não fazemos, e não fizemos. A gente vai querer voltar lá, só que não vai dar mais, porque a gente já caiu no meio do furacão. A gente vai querer rever aquele conselho, só que ali, irmão, não dá mais para fazer nada. Essa é a verdade. Não tem como mais a gente tomar a direção. Você viu o piloto tentando tomar a direção, mas não dava mais. O vento era muito forte, o furacão era muito forte, e nós não vamos conseguir mais controlar esse lugar que nós caímos. É o momento que a tempestade, por incrível que pareça, irmão, que a tempestade que nós escolhemos passar agora começa a nos dominar, porque eles escolheram essa tempestade. Na nossa viagem da vida, irmão, tem muita tempestade que chega permissiva do Senhor, amém por isso, nós entendemos isso, mas tem muitas tempestades que nós enfrentamos porque nós escolhemos aquela direção, porque nós escolhemos estar lá. É assim ou não é? Ou é só comigo? É assim, gente? Amém? É assim. Então, agora, a tempestade que nós escolhemos, ela começou a nos dominar. Ela passou a nos controlar. Isso aqui, irmão, é aquela traição. É aquela traição que acabou com uma família inteira, que acabou com o propósito e os planos de uma família inteira, filhos, esposa, marido, que começou com 30 segundos de um vídeo pornográfico dentro do quarto. Pequenas coisas que nós nos lançamos e daqui a pouco somos dominados por aquilo. Nós nos lançamos a um vento, nós nos lançamos a uma tempestade, e daqui a pouco é essa tempestade que fez com que a gente perdesse o controle de tudo. Porque agora não é mais um vídeo, mas agora a minha necessidade aumentou, e agora eu preciso estar com uma pessoa para suprir agora a tempestade que passou a me controlar e a controlar os meus desejos. É a tempestade que vem e passa a reger a minha e a sua vida, passou a nos dominar. É quando os pais e os meus pais, eles falavam sobre as amizades de: olha, eu sei que é seu amigo, mas eu não gosto de você com esse menino. Minha mãe falava: eu não gosto de você com essa pessoa, não sei, você mudou depois dessa amizade. Você virou outra pessoa. Oh, mãe, fala sério. Mãe, se você me conhecesse, você ia ver que eu acho que eu é que as pessoas. É porque você ainda não viu. O pior de todo mundo ali sou eu, mãe. Falava pra ela. A tempestade que a gente escolhe, irmão, em pouquíssimo tempo, eu estava com essa amizade, eu estava em Morro, eu morava em Cabo Frio, eu estava em Morro, no Rio de Janeiro, com arma na mão, baile funk, e eu nunca fui desse contexto, mas em menos de 2 meses eu estava lá, e eu já estava com desejo de conhecer, eu conheci o pessoal, eu já estava com desejo de assaltar, eu estava com desejo, nunca, meu irmão, eu nunca fui perto desse contexto, nunca, mas aquela adrenalina passou a me dominar. A tempestade que a gente escolhe agora passa a nos dominar, e aquele desejo foi crescendo. Pô, quero sair um dia com vocês aí, fazer um assalto, pô, adrenalina e tal, colocar arma aí e tal. E
os caras falavam, pô, Playboy, isso não é disso não, Playboy. Os caras falavam pra mim, é aquela mensagem que eu falei na semana passada, o ímpio, Deus usando o ímpio para te corrigir. Pô, Playboy, isso não é disso não, Playboy. Pô, o cara falar qualquer coisa lá, você vai dar dinheiro pra pessoa. Tá ligado em você, tal, não sei o que e tal. Passou a nos dominar. A tempestade que a gente mesmo correu para ela, agora ela tá não só nos dominando, mas a gente está indo, a gente nem percebeu, irmão, mas como esse pessoal aqui, a gente está indo para onde o vento está levando a gente. A gente perdeu o rumo da estrada, a gente perdeu a trajetória da vida, o objetivo que a gente tinha, agora não tem mais, porque agora, aonde a gente caiu, a gente começa a ser levado. Em qualquer lugar, irmão, vai estar bom. Mas quando a gente acordar, a gente vê, meu Deus, aonde que eu saí dessa estrada, cara? Quanto tempo que eu perdi, cara? Quanto tempo? Quantos anos foram perdidos? A tempestade que passou a nos dominar. Quando a gente não lê as placas, nós perdemos o controle. Perdemos o controle financeiro, perdemos o controle espiritual, perdemos o controle da família, perdemos o controle da nossa vida. Agora eles estavam, irmão, pro que desse. E poderia dar em qualquer lugar. E em qualquer lugar a probabilidade de morte era muito grande. E quando a gente perde o controle, irmão, nós ficamos agitados, nós ficamos descontrolados, querendo de qualquer maneira salvar, a gente quer nos salvar. E como consequência a gente acaba perdendo coisas importantes. Vê aí o versículo 18 e 19, acompanha comigo. Quando a gente está lá naquele local, e eu já estive, a gente começa a querer fazer de tudo para se salvar. E olha só como começou a história. Olha aqui, irmão, olha aqui. Um lugar que poderia ter sido evitado foi. Pensei que estava tudo bem porque o vento estava brando, Paulo não é de nada. De repente o vento virou. De repente o furacão chegou. Aí agora, eu querendo me salvar de qualquer jeito, vocês vão ler que eles começaram a lançar as coisas ao mar. Lançar o alimento ao mar. O que fazia parte da viagem deles, aquilo que fazia parte da viagem deles para suprir a vida deles, agora eles mesmos, com as próprias mãos, estão lançando fora. Quando a gente escolhe não obedecer a essas placas, mais tarde um pouco lá na frente, nós mesmos com as nossas mãos, mano, vamos estar lançando fora aquilo que supria a nossa vida. Nós vamos estar lançando fora aquilo que fazia parte da nossa vida quando a gente menos percebe. Quantos desses amigos meus, irmãos, quantos deles, tem uma foto lá que tem mais ou menos 17 jovens nessa foto, 3 estão vivos. Quantos deles que ainda sobraram, que foram na direção da tempestade, a direção das drogas? Quantos deles que hoje estão em clínica de recuperação? A viagem parou, irmão. A estação chamada clínica de recuperação parou ali. Quantos deles começaram a vender tudo que tinha para poder suprir aquela necessidade? Começaram a jogar fora, lançar fora, para poder suprir. É muito triste isso. Eu tenho amigos, irmão, amigos mesmo, que passam por isso. Como que é triste isso. E o que eu falei para vocês no início, o dano lá atrás tinha sido avisado. Esse caminho tem dano. E o dano não foi só com ele, toda a família, irmão. Como aqui pode ter pessoas que tem alguém se recuperando. Como que a família sofre, irmão? Como que o dano alcança a toda a família, de decisões erradas que a gente toma nessa trajetória, das placas que nós não respeitamos. Versículo 18 e 19, olha aí. E andando, nós agitados, aí ó, a palavra, por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. Eles tiraram certas coisas lá do navio
E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Lançaram ali equipamentos que estavam no navio. Tudo foi jogado ao mar. Para finalizar essa mensagem, no versículo 20, é quando chega o desespero total. Aqui no versículo 20, chegou o fim, irmão. No versículo 20, eles vão dizer assim: e não aparecendo, havia muitos dias, olha aí, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós não uma pequena tempestade, perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Olha aqui para mim, olha aqui. Se o ministério do louvor for subir agora, eu vou pedir para você continuar olhando para mim. Olha para mim. Passar a tempestade que eles não precisavam ter passado, não respeitar essa sinalização, fez num dado momento parecer que não ia acontecer nada, e eles viram o que aconteceu. Só que depois que aconteceu, depois deles brigarem muito, eles disseram que toda a esperança foi embora. Não tinha mais esperança para aquele pessoal que estava ali. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Paulo está ali. Lembra que eu falei no início para você que... Lembra do projeto maior de Deus na nossa vida? Talvez Paulo não estava entendendo porque não aconteceu da forma que ele queria. Por que ele não foi para lá como grande missionário que era e dali foi para a Espanha? Por quê? Agora Paulo era a única esperança da parte de Deus dentro desse navio. A Gisele dentro do hospital, talvez a única esperança que Deus, irmão, Deus olha para a tua igreja como um todo, e na necessidade Ele está olhando e daqui, com quem que Deus pode contar? Com quem que Deus vai olhar e vai falar assim: eis o meu servo Jó, fiel. Ali talvez Paulo começou a entender por que a viagem não estava saindo do modo que ele planejou. Porque nessa hora aqui em que eles falam que a esperança se foi, não tem mais, nós estamos cansados, nós fomos castigados por essa tempestade, a esperança se esvaiu. Ou seja, olha, eu não posso mais, na viagem da nossa vida, eu não posso mais controlar o navio, eu não posso mais controlar a tempestade. E na verdade, pastor, eu estou mesmo cansado dessa viagem, eu estou cansado de lutar para não morrer, eu estou cansado de lutar contra esse naufrágio. Tudo bem, pastor, eu fiz uma escolha errada, mas e agora? Eu caí nesse furacão, eu caí aqui nessa tempestade, mas cansei de lutar contra para poder de alguma forma, pastor, sobreviver. É aí que chegam os Paulos na sua vida. É aí que chega uma nova palavra de Deus, porque a misericórdia de Deus, irmãos, essa misericórdia continua nos alcançando dia após dia. É aqui, quando eles falam, não, acabou tudo, acabou, não tem mais esperança, é que a gente vai ver no versículo 21, assim: e havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se de pé, olha aí, Paulo se pôs de pé no meio deles e disse: fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitar esse incômodo, evitar esse dano, evitar essa perda. Primeiro ponto aqui, irmão, na primeira fala de Paulo, ele está falando aquilo que
que os nossos pais falam quando o furacão chega. Aí o filho, como eu fui várias vezes, né? Deu errado. Aí o pai fala assim: eu te avisei. É ou não é? Paulo está falando: olha, era melhor que vocês tivessem me ouvido, a gente não precisava estar passando por isso. Mas olha aqui, irmão, olha aqui. Você infelizmente passou por esse sinal de aviso também, infelizmente. Aí ele está falando assim: olha, mas agora, irmão, eu não vou ficar aqui falando para vocês que vocês deveriam ter feito, não deveriam ter feito. Agora, irmão, o que eu vou falar para vocês é o seguinte: não acabou, ponha-se de pé, coma mais um pouco, porque o Deus que eu sirvo falou que a gente não vai morrer aqui. Quando todo mundo estava pensando em entregar, irmão, se entregar, quando a gente está pensando em se entregar, tem um pastor, humilde servo do Senhor, falando para você: ponha-se de pé. Fez a escolha errada, põe-se de pé. Não entregue os pontos, porque o Deus que te trouxe aqui nessa noite fala para você também nessa noite: você não vai morrer aí. Não é aí que é o fim da sua jornada. Não é aí que é o fim da viagem da sua vida. Não é dessa forma, não é desse jeito, porque aqui tem um Deus todo-poderoso que estava também nesse dia, que te pega pelas mãos, te tira desse furacão, te leva até Malta, o lugar onde tem acolhimento, o lugar onde tem fogo para aquecer do frio, o lugar onde a cura da parte de Deus vai acontecer. Ele continua falando assim, verso 22: mas agora, se coloque de pé. Por quê? Porque o que passou, passou, irmão. Já errou, já foi. E isso é um conselho para os casados aqui também, tá bom, irmão? Conselho para os casados. Errou, você perdoou, acabou, irmão. Para que você vai ficar trazendo isso de volta à tona? Toda vez você usa disso daí para poder ser um instrumento de morte dentro da sua própria casa. Acabou, confessou, perdoou. Papo encerrado, irmão. Vai viver o que Deus tem para você em vida de Cristo. Vai construir, vai fazer disso um testemunho de cura para outros casais. É isso. Então ele está dizendo: acabou, mas agora vos admoesto, aqui tenhais, olha aí, agora eu admoesto vocês para que vocês tenham um bom ânimo, porque não se perderá nenhuma vida, nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegavam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, porque eu confio em Deus, que há de acontecer assim como Ele me disse, assim como Ele tem falado a mim. Pode se colocar de pé? A palavra que vem, não converse com ninguém nesse momento, irmão, em nome de Jesus. A palavra que vem para você que parece que essa mensagem, irmão, ela está o tempo todo falando da escolha errada, mas o tempo todo o não reconhecer esse sinal e a escolha errada, ela vai apresentar um Deus misericordioso, que lá no meio do furacão que você escolheu passar, lá no meio da tempestade, vai te dizer: ei, levanta-te, ei, tem de bom ânimo, se coloque de pé. Por quê? Porque eu sou o teu Deus. Se eu sou o teu Deus, eu vou sair, você vai sair dessa situação na força do meu braço, na força do meu poder. Porque eu continuo enviando os Paulos nas trajetórias da vida, nas viagens da vida. Agora, olha aqui, irmão.
uma parte que nós não podemos de maneira alguma negligenciar nessa mensagem. Logo após que isso aconteceu, eles agora estão por certo de que a palavra de Paulo era a palavra que era para eles terem seguido. Tem problema quando você não vê essas placas, e aí no meio desse furacão você tem uma oportunidade, Deus está ali com você, como está aqui hoje, te apresentando essa oportunidade. Tem problema, pastor, ter entrado nesse caminho? Bom, tem um ato de misericórdia da parte de Deus, só que depois desse ato aqui, quando eles já estão certos que aquela palavra guardava a vida deles, lá no versículo 31, Paulo disse ao centurião novamente, lembra lá no início, Paulo falou: olha, não é seguro viajarmos, vai ter dano. O centurião não ouviu a palavra dele. Agora no versículo 31, Paulo disse assim ao centurião: ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis ser salvos, porque eles já estavam indo para proa, para poder colocar os botes na água e alguns se salvarem. E Paulo fala assim: olha, se estes não ficarem no navio, não podereis ser salvos. Então os soldados cortaram os cabos dos botes e os deixaram cair. Você entendeu a diferença, irmão? Eu já vacilei uma vez, gato escaldado. Eu já sei que na primeira vez que esse sinal chegou na minha vida, eu vi aonde eu vim parar. Eu vi. Agora ele está falando de novo. Eles poderiam de novo ter feito ao contrário, sim ou não? Sim, mas não fizeram. E com isso foram levados à ilha ao qual a gente começou a mensagem. Com isso eles foram salvos. Com isso, naquela ilha, eles viram Paulo não apenas, irmão, olha aqui para mim, não apenas se curar da picada, mas viram Paulo ser convidado pelo maioral da ilha para poder ir na casa dele, para poder orar pelo pai dele que estava com desinteria, que estava enfermo, que estava com febre. E no momento que Paulo coloca a mão na cabeça dele, ele é curado. E toda a vizinhança lá da ilha começa a vir e ser curada das suas enfermidades ali naquele lugar. O propósito maior de Deus estabelecido na minha e na sua vida. Tem algo que não saiu do jeito que você pensava? Teve escolha errada aí no meio dessa viagem? Teve furacão. Irmão, esses sinais de Deus você precisa entender. Eles sempre vão apontar para um caminho de salvação. Essas placas que a gente vê ao longo da nossa viagem de vida, elas sempre vão levar a gente para um caminho de salvação. E sempre infringir também essa placa vão nos levar para caminho de naufrágio. Eu não sei se naufrágio do casamento, da vida espiritual, da vida financeira, da sua mente, que passa a ser dominada pela tempestade que você se lançou. Eu não sei qual tipo de naufrágio. E às vezes você chega ao ponto que eles estavam lá no versículo 20: pastor, cansei dessa viagem. Cansei desses ventos fortes, de não ver o sol mais, de ser só tempestade. Cansei do lugar que eu vim parar. Eu lutei, pastor, 1, 2, 3 vezes, 4 vezes. Eu tenho me esforçado, mas eu não tenho mais forças. Deus está te convidando hoje a ouvir a sinalização que vem da parte dele, irmão, porque nessa sinalização tem salvação. Nessa sinalização
tem uma ilha chamada Malta que é o refúgio, nesse momento, seguro, de acolhimento de toda a tempestade que você passou. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Aleluia. Aleluia, irmão. Se essas ondas aí, irmão, bateram pesado, né? Cansaram. Tem uma palavra falando para você se levantar nessa noite. Tem uma palavra dizendo que esse ânimo, ele vai de novo aquecer o seu coração. Mas eles precisaram ouvir Paulo novamente. Eles chegaram em Malta, glória a Deus, foram salvos, mas eles precisaram ouvir novamente. E na direção que Paulo estava dando novamente, agora eles falaram: olha, parece que os botes é uma das poucas esperanças de nos salvarmos. Parece, mas a gente já sabe o que foi andar fora da palavra desse cara aí. Então a gente vai lançar a última esperança de salvar, porque a gente entende que ali naquela palavra que está a nossa salvação. E eles cortam aquelas cordas. Deus está te chamando para cortar algumas cordas aí hoje, irmão. Naquilo que você coloca no lugar dele, como um lugar seguro para você. Deus está te chamando para você cortar algumas cordas hoje aí, irmão. Para você estar sobre a direção da palavra que continua vindo dele por misericórdia na sua vida. Se foi com você, irmão, eu te convido em nome de Jesus a sair do seu lugar. Se é com você nessa noite, eu convido você em nome de Jesus, irmão, sai do seu lugar, nós vamos orar com você aqui na frente. Se foi com você, se foi direcionada a você, irmão, a palavra de obediência da nova direção de Paulo, ela está sendo colocada para a sua vida também nessa noite. Se essa palavra foi com você, enquanto nós estivermos cantando, pede licença quem está do seu lado, pede licença quem está aí, sai do seu lugar e vem aqui, em nome de Jesus, nós vamos orar por